Você achou que o mundo dos animes era só paz, respeito entre criadores e celebração de obras icônicas? Achou errado. Durante a Japan Expo 2025 em Paris, um dos nomes mais influentes da história de Dragon Ball, o editor Kazuhiko Torishima, resolveu abrir a boca e soltar uma opinião que deixou muita gente perplexa. Attack on Titan simplesmente falhou. Sim, falhou. Você não escutou errado. Kazuhiko Torishima, o lendário editor de Dragon Ball, falou isso. Durante a Japan Expo em Paris, o veterano da indústria resolveu soltar essa de que Attack on Titan não é divertido, é complexo demais e por isso, segundo ele, falha. De acordo com ele, a série de Hajime Hisayama se tornou, entre aspas, complexa demais para ser verdadeiramente agradável, fecha aspas, e por isso simplesmente não serve. Para Torishima, uma boa obra não precisa de profundidade, críticas sociais, reviravoltas morais ou uma narrativa que instigue o leitor a refletir. Precisa só ser divertida. E ponto. Torishima disse, entre aspas, em Dragon Ball e Naruto, os fãs vivenciam o mundo através dos personagens. Não se trata tanto da história em si, mas sim do fato de o leitor ser levado em uma jornada através dos personagens. E o que é divertido, segundo ele, algo no nível de Tom e Jerry. Isso mesmo, a briga eterna entre um rato e um gato virou referência para um dos maiores animes de todos os tempos. A base da filosofia criativa por trás de Dragon Ball, segundo o próprio editor, era fazer algo bobo, direto e, por favor anotem, sem desenvolvimento de personagens. E é aqui que a coisa fica ainda mais bizarra. Torishima declarou sem hesitar que ele e Akira Toriyama nunca criaram Dragon Ball para ensinar nada a ninguém. Segundo ele, obras com mensagens claras, com algo a dizer, estão fadadas ao fracasso. Sim, ele realmente disse isso. Então, se você terminou Attack on Titan pensando na condição humana, nos ciclos de ódio, nos sacrifícios por liberdade, parabéns, você foi vítima de uma obra mal feita, entre aspas, na lógica do homem que ajudou a montar o império de Goku. E tem gente que ainda defende a ideia de que arte é sobre provocar reflexão, pois parece que em 2025 isso é um erro grotesco. Torishima deixou bem claro que o sucesso de Dragon Ball se deve à ausência de propósito moral e que eles prezam pelo simples. E mais, que o leitor não precisa de personagens complexos, já que até crianças sabem fazer isso. O recado foi claro. Se sua história tem camadas, subtextos ou exige interpretação, pode jogar isso no lixo, praticamente. Isso não vende, isso não diverte. Mas calma que a novela ainda continua. Durante a mesma entrevista, até publicada no site DB-Z, Toyotaro, o atual desenhista de Dragon Ball Super, foi questionado sobre como virou o artista oficial da franquia. Daí perguntaram para ele qual conselho ele daria a alguém que quer criar o seu próprio mangá. Toyotaro ele simplesmente respondeu que não acha que possa se gabar muito, já que ele era um grande fã do trabalho do Toriyama e, de certa forma, se apropriou dele sem permissão para poder contar suas histórias baseadas em Dragon Ball, mas com sua própria perspectiva e desenhos. Ele também disse que virou mangaka para desenhar Dragon Ball, e não desenhou Dragon Ball para se tornar mangaka. Então ele não acha que possa dar aulas para alguém que queira se tornar um mangaka. Então, se alguém realmente quiser desenhar Dragon Ball, pode ser interessante fazer o mesmo e apresentar o seu trabalho à Shueisha para ver o que acontece. Se a gente fosse resumir essa fala do Toyotaro, em outras palavras, ele disse que simplesmente começou desenhando mangá sem permissão, roubando, entre aspas, a obra de Toriyama para criar suas próprias versões. Ele disse que não queria ser um mangaka, só queria desenhar Dragon Ball. A mensagem, no fim, foi quase isso aqui. Não crie, copie. Não pense, apenas replique. E se quiser tentar a sorte, mande seu material para a Shueisha e reze. Porque talento autoral, segundo a filosofia do mestre e do discípulo, não é requisito para vencer. O importante é agradar a massa com algo familiar, simples e esquecível. Agora vamos falar um pouco sério aqui. Como aceitar passivamente esse tipo de discurso em 2025? Em um mundo onde o mangá evoluiu, onde obras como Attack on Titan, Death Note, Monster e até mesmo Jujutsu Kaisen desafiam seus leitores com dilemas éticos, paradoxos morais e mensagens poderosas, ouvir que tudo isso é perda de tempo, entre aspas, pode beirar o delírio. A crítica de Torishima não é só uma opinião ultrapassada, é um manifesto contra o avanço narrativo dos mangás modernos. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Ninguém está desmerecendo Dragon Ball, que é a nossa obra que a gente sempre fala aqui no nosso canal. A obra de Toriyama é lendária, revolucionou a história, formou gerações. Mas existe uma diferença gritante entre reconhecer o seu valor histórico e usar o seu sucesso como justificativa para deslegitimar obras mais profundas e densas. O que está em jogo aqui não é só uma briga entre duas franquias, é a visão limitada de uma parte da indústria que insiste em infantilizar o público. É como se nos levasse a pensar que esses acreditam que o leitor não pode ou não deve pensar, que coloca entretenimento como inimigo da reflexão e que se recusa a aceitar que o mangá evoluiu, cresceu e também maturou.
E você, leitor, fã, consumidor, está no meio desse fogo cruzado. Fica então a nossa reflexão. Enquanto Attack on Titan nos leva ao limite da empatia, da humanidade e da tragédia, uma parte da velha guarda do mangá insiste em gritar que pensar é perigoso, que histórias com alma devem ser evitadas, que a simplicidade rasa deve reinar, porque afinal isso vende, né? Entre aspas. Mas será que a gente ainda vai continuar comprando esse discurso? E você, geek, quer saber como o filme solo do Vegeta foi boicotado? Então clica no vídeo que já apareceu em sua tela, beleza, geek? Valeu!